Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre a Brasil Agro de novo, sim, de novo, porque empresas boas a gente tem que acompanhar, né? Fiz essa brincadeira porque tem um vídeo relativamente recente dela no canal, né? Foi em outubro ou setembro, né? Mas foi referente ao trimestre anterior. E enfim, lembro que eu fiz uma live de empresas do agronegócio, aquelas mais interessantes. E logo depois um vídeo mais focado na Brasil Agro. Enfim, quer dizer, logo depois não, né? Porque ela não tinha os dados ainda naquela semana. Agora é Brasil Agro de novo, já que tem informações interessantes que saíram. Ela vendeu mais uma fazenda agora no último trimestre. Além disso, eles já divulgaram a previsão da safra do ano que vem. Então, enfim, já dá para analisar de novo. Vai ter o Brasil Agro dessa semana, né? Dia 2, é quinta, né? Quinta-feira tem o Brasil Agro Day. Quem quiser assistir no canal deles no YouTube. Enfim, vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Como eu senti que o pessoal ainda está um pouco desconfortável com uma empresa que é bem diferente do padrão assim de analisar, né? Vamos mais uma vez mostrando com calma, tá? Primeiro, o Brasil Agro, ela é diferente a contabilidade dela, a forma de acompanhar o resultado. Não seja difícil, porque se você focar nos pontos que realmente importam, não é difícil. Mas se você tentar ver de outro jeito, provavelmente você não vai ter sucesso. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei para uns amigos meus: ó, achei uma empresa que eu acho que é boa, mas eu preciso entender ela melhor. Porque eu ainda não tinha, né, essa sacada do que era fundamental acompanhar. Aí agora que eu tenho, é fácil, porque eu já dou mastigado para vocês. Ou seja, né, lembra muito as empresas de imobiliárias, né, as construtoras. Que depois que você entende o método POC, a dinâmica, né, lembrando, teve vídeo da Zetec aí recente no canal, né, ontem, inclusive, tão recente quanto ontem. Depois que você entende o POC, como analisar e o que olhar, fica muito fácil analisar a construtora. A gente avalia 10 de uma vez, numa tacada só, né, de um jeito muito tranquilo. O Brasil Agro é parecido, tem, claro, suas diferenças, mas depois que você entende o que está acontecendo, fica relativamente fácil acompanhar. E eu vou mostrar para vocês quais são os pontos chaves, tá? Então, o que teve de bom? Primeiro, né, para começar, vou listar as dificuldades aqui, mas não se prendam nas dificuldades, se prendam na facilidade que é analisar ela depois, tá? O calendário dela, primeira dificuldade, ele é descasado com o ano normal, né, civil. Ela tem um calendário casado com o ano safra. Isso pode? Sim, isso pode. As empresas podem ter o ano fiscal delas, né, descasado com o ano calendário, se isso representar de uma forma mais adequada à realidade dela, e é exatamente o caso da Brasil Agro. Para ela faz mais sentido o primeiro trimestre, na verdade nem é isso que está escrito aqui, mas para ela faz mais sentido analisar o primeiro trimestre, deixa eu só apagar aqui rapidinho, do ano, quando ela começa a plantar, do que, né, no ano calendário que ela já plantou, já está começando a colher a safra. Ficaria muito estranho descasado. Então a gente está analisando já o primeiro trimestre de 2022, o resultado dela. Quem já investe no exterior está acostumado com esse descasamento. Lá, né, é mais comum essa situação e tem menos lógica. Aqui é mais fácil de entender. Mas essa estimativa da safra é bem importante, tá? Já adiantando um dos pontos que a gente vai acompanhar, tá? Mas enfim, por enquanto estamos só nos destaques. Foi um trimestre de resultado muito forte da empresa, muito bom mesmo. Parte por resultado de venda de propriedades, parte porque veio bom mesmo, tá? A gente já comenta, mas todos esses números aqui estão muito positivos, estão muito bons. Ela anunciou a distribuição de 260 milhões de reais, o que dá quase 10% de yield, muito bom. Ela está num momento muito favorável, claro, as circunstâncias ajudam, né? O preço das commodities agrícolas está alto, o preço do dólar está alto, né? Acho que todo mundo acompanha. Enfim, está num momento favorável, mas, né, não é só o momento que está ajudando ela, né? A competência da empresa com certeza pesa bastante. Então vamos lá, começando a aulinha sobre a Brasil Agro. Ela é duas empresas em uma, tá? Ela tem duas vertentes. A primeira é essa aqui, imobiliária. Tá, essa é a primeira vertente. Por quê? Como é que é essa forma da empresa ganhar dinheiro? Ela compra terras cruas, ou seja, com pouco desenvolvimento, né, sei lá, com vegetação natural ainda,
ou bem pouco desenvolvida, com pastagem, e ela vai ao longo dos anos desenvolvendo. O que é desenvolver uma fazenda? Né? É começar a plantar alguma coisa, enriquecendo aquela terra, né? Enfim, fazendo obras ali de infraestrutura, benfeitorias, tá? E essa terra vai melhorando a qualidade, com o manejo, com o trabalho, até que ela chega num ponto que ela está madura, que ela produz muito. Tá? Então, isso demora um certo tempo, tem uma certa expertise envolvida, né? Por isso que a diferença entre você comprar uma terra crua e uma terra, né, madura ali num momento, né, produtivo é muito grande. E a empresa ganha dinheiro nesse processo, é uma alavanca de geração de valor. Ela compra barato uma terra, né, transforma e vende caro no final. Tá? É simples, né? Muito simples de entender. Então a primeira vertente dela é essa imobiliária muito simples. No fundo é o core dela, né? O core dela é comprar terras e vender anos depois por valores muito mais altos. E olha só o que ela consegue, né? Essa fazenda Rio do Meio aí, eles compraram, acho que foi essa que compraram esse ano ainda, né? Enfim, os caras acabaram de comprar a fazenda por 400 milhões de reais e já venderam por 130, né? Muito rapidamente, assim, conseguiram um retorno muito bom. E essa Taquari, né, já é uma fazenda antiga, que está há muito tempo no portfólio da empresa, e o resultado é ainda mais expressivo, né? O valor pago lá atrás, mais todo o CAPEX, que é essas benfeitorias, esse investimento, foi de 30 milhões de reais, e os caras venderam por 600 milhões de reais. Ou seja, né, é um ganho muito bom. As TIRs, que são a taxa interna de retorno, né, taxa interna de retorno, acima de 20%, 15%, na pior das hipóteses. Essa foi até 50%, porque foi muito rápido. Né? Eles compraram, mal compraram e já conseguiram vender por um valor bem mais alto. Ou seja, a empresa executa muito bem essa estratégia. Né? Não tem nenhum negócio aí dando sopa na bolsa que tente de 20% para mais. Né? 50% nem se fala. Tá? O desenvolvimento dos campos de petróleo maduros lá da PetroRio, talvez. Né? Mas enfim, é outra história diferente. Então isso aqui dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Você comprar um troço por 30 milhões e vender por 600, tá? Pergunta que apareceu no vídeo anterior, esse vídeo que eu fiz de setembro só para PetroRio. Ah, mas se comprou por 30 e vendeu por 600, tinha que ser muito maior, né? É porque a TIR, ela é um indicador de retorno ao longo do tempo, né? Corrigido. Então isso aqui seria equivalente, né? Um retorno composto de 20% ao ano. Por isso que quanto mais tempo passa, né, maior é o valor que você precisa vender para ter a mesma TIR. Então, isso aqui é muito bom, tá? 20% num prazo longo é fantástico. Num prazo curto, se você acerta, você consegue meter uma dessa de 50%. Mas enfim, nessa fazenda Alto Taquari é uma fazenda grande, eles estão vendendo já faz tempo em pedaços, né? Então vende uma parte, depois vende outra, depois vende outra. E enfim, estão conseguindo ganhar dinheiro nisso. Ainda tem mais um pouco delas para vender. E já vendeu muito, vendeu mais um pouco. E essa aquisição aqui ela é grande, tá? 600 milhões de reais para Brasil Agro é bastante coisa. Porque hoje ela tá, claro, né? O mercado tá variando muito, né? Essa semana despencou bastante, ela caiu junto também. Mas hoje ela vale pouco mais de 2 bilhões de reais. Estou colando aqui rapidinho, enquanto eu rolo vocês. Valor de mercado 2 bilhões e meio. Ela tem aí de caixa uns 500 milhões. Vai, 2 bi de EV mais ou menos, a grosso modo. Ou seja, muito importante, né? Porque isso aqui vai ser quase tudo lucro, né? O custo lançado no balanço é muito baixo. Então vai somar bastante no resultado da empresa, sabendo. Então, primeira parte da Brasil Agro entendida, compra terra, vende muito mais caro depois, como? Né? Transformando. Claro que tem um caráter cíclico aí no meio, né? Ela provavelmente compra mais terra em períodos que não tá um negócio tão atrativo. Se bem que a terra, eles estavam explicando isso no call, se comprar essa terra crua, enfim, não sei como descrever melhor, né? Não desenvolvida, não varia, ela não varia muito de preço com o mercado aquecido ou não, no mercado das agropecuárias. Mas a venda sim. A venda, quando a gente está numa situação igual hoje, que, né, tá dando muito dinheiro, os preços estão altos de venda, o dólar tá alto, né, e a possibilidade de lucro é grande, é claro que o preço da fazenda sobe, né, porque é uma conta simples. Um investidor aí pode pensar, não, tá dando muito dinheiro plantar, vou comprar terra para plantar.
né? Então, eles conseguem, tem mais esse componente aí de geração de valor, que é simplesmente, né, aproveitar um momento favorável para venda. Mas de qualquer forma, né, é só a transformação, ela já gera, já alavanca demais. Então, esse primeiro segmento dela é fantástico. Outras explorações imobiliárias em geral é muito difícil conseguir isso aqui, tá? Então, assim, outras empresas ou FIIs ou o que quer que você tenha lá, é muito difícil você conseguir comprar lá, vamos construir um prédio de escritórios, alugar e ganhar esse dinheiro com a passagem do tempo. Né? Não tem esses valores aí em nenhuma situação. Tem que ser algo diferenciado, igual acho de um REIT que a gente fez vídeo aqui. Como é que era o nome dele? Era Getty? Não lembro, era o dos postos de gasolina, né? Esse REIT tinha uma alavanca de geração de valor, porque ele compra áreas grandes e meio afastadas, monta um posto de gasolina enquanto isso para ficar mantendo ali, né, ganhando um dinheiro. E a hora que a cidade cresce e alcança o posto de gasolina, aquela área virou nobre, né? Não nobre, mas ganhou valor e aí eles vendem por um valor bem mais alto. Então, não são todos, aliás, é uma minoria dos ativos que tem uma alavanca desse tipo de geração de valor, a não ser meramente passar o tempo, né? Esperar que aquela localização vai valorizar. Então, isso aqui, para mim, eu já escrevi no título do outro vídeo, que era a melhor empresa imobiliária da Bolsa, né? E mantenho isso aqui, não vejo nenhuma outra, né, com tanto interesse. Estou vendo o pessoal chorando hoje que tem empresa aí, que, né, shopping center, que está desvalorizada, mas é muito menos a alavanca de geração de valor que uma Brasil Agro da vida, né? Muito, muito menos. Então, essa primeira parte dela é bem fácil de entender, é isso só, né? Acabou. Opa, já passei errado aqui, muito bem, parabéns. Vamos voltar. Segunda alavanca, né? Segunda atividade dela é cultivar. Enquanto, né, tudo isso acontece, você compra terra virgem, crua, não desenvolvida, como queiram, né, ela vai cultivando e vende essas culturas, tá? E não é. E outra vantagem da Brasil Agro em relação a outras empresas agropecuárias, no geral, essa atividade de cultura ela é bem mais lucrativa do que um aluguel qualquer, né? Enfim, na média, né? Claro, vamos ter exceções. Então, é o melhor dos dois mundos. No ganho imobiliário, né, é difícil achar uma coisa que... quase impossível achar alguma coisa que tenha tanto potencial de ganho. E no remuneração ali do período a período, também, né? Claro, gente, hoje estamos vivendo um momento muito especial para culturas em geral, agronegócio e tal. Mas, na média, ainda assim, é um retorno superior que você vai ter plantando, né? Plantando, colhendo e vendendo as culturas, tá? Então, a segunda vertente dela também é muito lucrativa, mais do que um aluguel normal, coisas do tipo. Essa só tem alguns detalhes para entender, tá? Então, aqui a gente vê, em relação à safra anterior com a próxima, né? A gente está bem na entre safra, está no momento que eles estão plantando, na verdade. Já começou essa safra 2021-22, por isso que o resultado da empresa já é o primeiro trimestre de 2021, né? Então já começou o plantio, que é parte importante, porque se no plantio dá tudo certo, for no prazo correto, chove ali o que precisa, pois no final é mais garantido, é só colher, tá? Então a gente está no momento chave. Vamos ver se no Brasil Agro Day eles falam alguma coisa, né? Como é que tá a situação das culturas, do plantio, para ver se está em linha para vir um resultado bom esse trimestre. O que a gente está vendo aqui é o 2020-21, que é a safra anterior realizada, ou seja, ela, né, concreta, com o 21-22 estimado, né? Não terminou ainda esse plantio e nem colher. Aqui a gente está falando só de área, né? Então não terminou ainda o plantio para a gente ver o quanto de fato foi plantado. A gente vê que foi um discreto aumento na superfície plantada. Então esse é o primeiro indicador que influencia a questão da produção da empresa, né? É a área, quantidade de área. Como que essa área aumentaria, que seria bom, positivo, né? Você ganha mais área plantada. Se eles desenvolverem mais propriedades, lembra? Eles têm lá N números de propriedades, tanto propriedades ainda totalmente, né, cruas para serem desenvolvidas, quanto algumas já produtivas que, né, já estão dando dinheiro. Então elas podem tanto acelerar esse desenvolvimento,
ou mesmo adquirir coisas novas. Nesse começo do ano ela foi muito ativa, adquiriu propriedades até fora do Brasil, né, na Bolívia e tal, a um preço muito bom. Então, com essas aquisições, você aumenta a área plantada. Então, a gente vê um aumento discreto, né? 10%. 10% é o CAGR, né? Mas é um pouco menos disso, de 20 para 21. Então, na área plantada, não vai ter muito ganho, que é o primeiro subitem aqui, né? O 2.1 é a superfície plantada. Vai ter um ganho suave, 10%. Apesar de que, sim, né? Para uma empresa dessa sólida, 10% é bastante. E aqui a divisão, já dá para falar disso, o principal produto deles é soja. Tá? Soja aqui, né? 40% da área plantada, um pouco menos aqui. Depois é milho, tá? Que é o outro verdinho, não parece muito, mas é porque o milho ele tem duas safras, tá? Tem a safra normal e o safrinha, que é o que eles plantam entre uma safra e outra. Né? Eles dão uma apertada lá e plantam duas. Então o milho, contando com safrinha, também fica grande. O resto, a cana-de-açúcar é importante para eles, mas a cana-de-açúcar é um calendário um pouco diferente, né? Não segue essa safra aqui que a gente está falando. Já falo mais de cana lá na frente. E o que sobrou, feijão, pastagem, algodão, isso é pequeno. Não é relevante para ela. Enfim, vamos lá, adiante. Então, o que tem nessa safra aí 21 a 22 a ser produzida? Então, esse é o 2.2, produção. Aqui a gente já vê uma previsão bem interessante, tá? De crescimento, mais ou menos 40%, quase 40%. É muita coisa, crescimento de 40%. Não é pouco, né? Seria, assim, um modo bem grosseiro, sei lá, né? Falar que uma empresa que aluga apartamentos vai ter um reajuste de 40% nos aluguéis, né? De uma forma bem grosseira. Ou seja, aqui o salto foi grande, enquanto na área foi modesto, aqui o salto foi bem grande. E por que vai produzir mais, né? Colher mais se a área cresceu pouco? Porque eles conseguem agregar valor, ó, principalmente aqui, né? No milho, desculpa. Nos dois milhos, né? Tanto no safra quanto safrinha. O que é isso exatamente? Eles estão adensando essa cultura. Então, mesmo sem você usar mais fazendas e tal, você consegue, né, plantar nesse intervalo, nessa entre-safra, e provavelmente deve ter um impacto aí de novas propriedades desenvolvidas, né, que estão mais produtivas e tal. Então, a expectativa é um crescimento bastante grande em relação principalmente ao milho, bom também em relação à soja, mas principalmente em relação ao milho. São os produtos principais. Aqui é pequeno, né? Dá para ver agora claramente como esses outros impactam um pouco. O algodão está muito bom também. Isso a gente vê na SLC, que é outra empresa que algodão para eles é chave, né? Aumentou, mas ainda é pouco. Tem mais um impacto, tem mais um fator importante que contribui para esse crescimento do milho, foi que a safra no ano passado foi meio fraca, né? Não foi o ideal, teve problema de chuva, né, no plantio, então eles tiveram uma quebra de safra de milho e agora esse ano a expectativa é bem melhor. Então, em relação à produção, aí é um crescimento muito bom, 40% é excelente, tá? Então, tomara que dê tudo certo, que se confirme essa expectativa aí para a próxima safra, a gente já vai ver um resultado de produção, né, de cultura 40% maior, que é excepcional, tá? Mas a coisa melhor ainda, aguarde um pouquinho mais. Então, como eu comentei, essa janela ideal de plantio é chave, é fundamental, tanto temporalmente, né, a localização dela no tempo, quanto se chover adequadamente, estiver tudo certo, tá? O que eles estão destacando aqui nesse slide é um dashboardzinho, é que eles estão bem adiantados. Então, soja, que é a principal cultura, eles já plantaram 30% no começo já da janela, né? Então, assim, tá indo, né, conforme, até melhor que eu esperava, tá? Então, boas perspectivas desse estimado aqui se confirmar, e aí seria um resultado excelente. Cana-de-açúcar é um pouco por fora disso tudo, porque a safra, né, não é exatamente uma safra, né? A cana não é tão simples igual o outro lá que você planta no começo da safra, desenvolve a cultura, você colhe no final, vende os grãos e repete, né? Então, a lavoura de cana, nem sei se é assim que chama, é um pouco diferente de dinâmica. Você tem sim um retrabalho lá das soqueiras e tal, mas é um pouco diferente.
A cana-de-açúcar está num momento muito especial também de preço, né? Acho que todo mundo acompanha como é que estão os preços de combustíveis e tal. Então, petróleo está caro, o etanol, que é um dos produtos obtidos aqui, né, também sobe de preço. Então, cana está com tudo. É um dos pontos que está puxando o resultado dela agora, porque a cana ela já é colhida agora, mais ou menos por agora, assim, no final do ano. Então, dá uma complementação boa. Porque enquanto soja, milho está plantando agora, você está colhendo cana. E aí, quando você for colher lá no começo do ano que vem, soja, milho e tal, né, é a entre safra da cana. Então, enfim, a cana-de-açúcar está puxando bem o resultado. Eles tiveram uns probleminhas com cana também durante esse último ciclo. Que, enfim, espera-se que nos próprios seja favorável. Isso aqui é um indicador de quanto tem de açúcar, né, na cana lá, que é vai dar a produtividade dessa cana, tanto para produzir açúcar quanto álcool. Quanto mais melhor, um pouquinho melhor. A pecuária entra naquelas atividades complementares. Então a pecuária é bem complementar porque eles usam para desenvolver a terra. Então, uma das primeiras etapas, né, numa terra com vegetação natural é transformar em pastagem, né? E aí você coloca os bois lá, enquanto você está transformando, você está tendo um ganho ali, né, com pecuária. Então, você vê que nesse trimestre foi bem, desculpa, nesse ano safra aí foi bem mais baixo, mas é questão de, né, desenvolvimento e tal. Isso aqui não é um negócio importante para a empresa. É questão estratégica, resolveram ter cultura menor, não sei se desenvolveram menos, né? Porque a área parece que está mais ou menos flat. Enfim, né? Teve dificuldade para ganhar peso. Isso aqui é um indicador de ganho de peso do gado e tal. Não foi um ano muito bom, mas acaba que não faz tanta diferença também para o resultado. Hedge de preços, esse é o item 2.3, né? É isso que a gente está, área plantada, a produção e preço das culturas. Então, o que houve no ano passado? Ano passado você foi tendo uma evolução do preço da soja e do milho, né? Que são os principais, ao longo da safra do ano. Mas o que a Brasil Agro faz para, né, diminuir a volatilidade do resultado dela? Ela vende boa parte da cultura antes de colher. Como que isso funciona? Fazendo hedge, né? Acho que todo mundo conhece hedge aí de outras empresas, PetroRio faz hedge e tal. O que é o hedge? É você estar vendido num instrumento financeiro, num contrato futuro, ou enfim, um put, o que seja, né? Depende do caso, num determinado preço da commodity que você produz. Então, o que acontece aqui, por exemplo, com milho, né? Os caras na safra passada, né? Claro, já acabou, eles redearam tudo, mas para a próxima, que eles estão plantando ainda, eles já venderam o equivalente a 50% daquela produção lá planejada a 67, mais ou menos, reais por saca. O que isso quer dizer? Que lá, quando eles colherem esse milho lá no ano que vem, tá? Eles já travaram o preço de venda a 67. Ou seja, que é bem maior do que o ano passado. Bem maior. Maior, né? Substancialmente maior. Ou seja, eles já garantiram um ganho na venda do produto. Né? Porque esse ano eles venderam a 58, ano que vem pelo menos metade vai vender a 67. O resto, né, eles vão ao longo do tempo. Por que eles redearam só metade? Porque você ainda não sabe quanto você vai produzir, né? Tem aquela expectativa. Então, se você vendesse 100% logo de cara e você tivesse um problema de quebra de safra, né? Deu ruim, você só colheu 70% que você planejou. Você fica exposto nesses 30%, como se tivesse vendido a descoberta. E quando tem quebra de safra, o preço sobe, então você tá ferrado, né? Então, o que eles fazem? Eles começam vendendo ali uns 50%, e vai travando o preço, conforme vai plantando, falando, não, tá tudo certo, vai andando a cultura, falando, não, vai dar tudo certo, vai aumentando a previsibilidade da colheita, eles vão travando, né? Até que na hora da cultura, acho que eles não chegam a vender 100, aqui tá 100%, mas é o que eu me lembro, no último call lá, eles falaram que vende uns 90%, eles travam, né? Ou seja, você vai travando conforme você vai tendo previsibilidade. E o que acontece? Você garante preços mais altos, né? Mesmo se quebrar, se o preço do milho despencar, você vai vender a 67. É claro, é um instrumento financeiro, né? Você vai vender o milho ao preço que tiver na época, mas você vai ganhar aqui no instrumento financeiro. Então, enfim, né? O que isso indica? Que o resultado do ano que vem vai ser muito melhor que esse, porque a gente já viu, a previsão de volume é bem mais alta, claro, tem que confirmar. E o preço já está bem mais alto também, tá? Aqui na soja, que é em dólar,
tanto o preço em dólar quanto o câmbio estão mais altos. Ou seja, né, você vai abrir margem aqui. Tem o outro lado também, que é o CPV, o COGS e tal, que são os custos que também estão mais altos esse ano, né? Não é só alegria, você tem custo com insumo, com fertilizante, com semente e tal, né? Só que o que eles comentaram é que para essa safra de 2021, de agora, eles já tinham comprado boa parte desses insumos antes, tá? Então eles vão conseguir abrir um pouquinho de margem. Então, o que era uma preocupação para muitas empresas, porque o preço da cultura geralmente sobe antes do que dos insumos, né? Então, para muita gente, esse vai ser um ano de margem mais apertada. Porque o preço continua alto, só que o preço dos insumos subiu mais do que o preço da cultura. Aqui, no caso deles, a expectativa é de aumentar a margem. Então, a gente vai ter um aumento tanto no volume, esperamos, quanto na margem. Ou seja, o resultado do ano que vem promete ser muito, muito bom, tá? Bem melhor que desse ano, que já foi excelente. Mais alguma coisa comentar de hedge? Acho que não, né? Tá bem claro aqui. Então, tudo travado, os preços, alegria. Isso dá previsibilidade para a empresa, né? Mesmo acontecendo aí um desastre, né? Ela já garantiu boa parte do resultado, um desastre no preço, né? Então, excelente. No algodão tem também, mas o algodão, olha o que eu comentei, né? Olha o tanto que subiu o preço do algodão aqui, né? De 100 para 163. É que é menor, né? O câmbio também. É que produz menos. Então, na SLC, pode esperar que vai vir um resultado bom também de algodão, né? Porque o preço tá bem mais alto esse ano que no ano passado. E eles vão produzir um volume maior, né? Quem sabe entra uma graninha boa aí também de algodão. Enfim, então entendemos, né, os 3 pontos chaves aqui da operação de cultura, né? É a área plantada, né, o volume de produção que você consegue, né, com cultura de entre safra, com desenvolvimento da terra e tal, que é o 2.2. Fazendo ao contrário aqui, né? Área plantada, 2.1, superfície, né? 2.2, maturidade de terra, entre safra, eficiência. E por último, o preço, né? A margem no final das contas, né? Que é o preço menos o seu custo. Então, todos os 3 indicadores favoráveis para Brasil Agro no próximo ano, né? Tem tudo para vir um excelente resultado de culturas, além das vendas das fazendas, né? E como o mercado está aquecido, a tendência é que eles sejam mais ativos na venda de fazendas. Claro que eles não podem falar, né? A empresa não pode chegar e falar que vai sair vendendo, senão atrapalha os negócios. Mas tem tudo para, no call anterior, do vídeo anterior, eu falei isso, que eles tinham comentado que iam ser mais ativos. Já meteram 2 vendas boas já. Enfim, deve continuar aproveitando para ganhar dinheiro no imobiliário. Então tá um momento excepcional para a empresa, né? Ganhando tanto na venda de fazendas quanto nas culturas. Excepcional. O resultado dos números, tá? Aqui entram as dificuldades de analisar a empresa. Então, os trimestres, eles são muito pouco comparáveis. Por quê? Porque olha só a dinâmica, né? Ela planta, depois colhe, depois vende. Então, a venda, né? Você receita só na hora que você vende, tá? Ao mesmo tempo, você tem reconhecimento de ativo biológico no meio do caminho. Aí vai ter anos que você vai já vender logo de cara e reconhecer o dinheiro. Vai ter anos que você vai guardar um pouco, né? Estocar um pouco, esperar um preço melhor para vender. Vai entrar no trimestre seguinte. Então, comparar trimestre a trimestre é loucura aqui, né? Enfim, aqui a gente vê um resultado muito forte aí de lucro líquido. Tanto operacional, que conta só as culturas, quanto... não, aqui o total não tem as vendas de fazenda, ou tem as vendas de fazenda? Tem que ver aqui. Acho que depois tem 100 as vendas de fazenda, né? Não, já tá contando os dois aqui. É que no trimestre que foi reconhecido, né, aquela venda grande foi em outubro, né? Então não entrou aqui. Ou seja, né, as vendas não entraram aqui ainda nesse primeiro tri que a gente acabou de ver, né? Então foi um resultado muito bom, assim, né? Da cultura, tanto de receita quanto de EBITDA ajustado, lucro, qualquer métrica que você queira usar. Claro, aqui tem o ganho com reconhecimento de ativo biológico, né, que é uma questão contábil para você reconhecer essa questão da cultura. Então fica meio confuso olhar assim. Por isso que é muito mais fácil falar, seguir o que eu estou falando. Né? Acompanha a área que vai ser plantada, a previsão a estimativa, né, do volume, os preços, como é que está a margem. Tá bom, a gente sabe que vai vir muito bom no futuro. Né? Esse tri tá especialmente bom por conta da cana de açúcar, né, que nesse ano tá especial. A gente viu lá já os preços. Então por isso que o resultado tá muito bom.
Enfim, tá aqui o resultado. Na verdade, né? Parece que isso aqui já tá sem a fazenda, né? Que seja, né, lucro líquido sem vendas de fazenda, 50% acima. Né? É bom você tirar as vendas da fazenda dessa comparação, porque aí tem mais um caráter sazonal. Né? Você não vende fazenda todo trimestre. Às vezes você vai vender uma venda grande, outra uma venda pequena, outra você não vende nada. Então fica muito confuso comparar. Então é sempre importante olhar isso aqui, né? O lucro líquido sem a venda das fazendas. Tá um baita de um resultado, né? 50% acima. EBITDA também acima, enfim. Né? Muita coisa. E no primeiro tri, o que pesa muito no resultado é a cana, né? Que eu acabei de falar. Porque tá na época de vender cana. Soja, milho, as outras coisas, você tá vendendo o que ficou estocado um pouquinho da safra, né? Porque agora tá plantando. Mas da safra anterior sempre, né, fica alguma coisa para vender, né, nesse último trimestre. Enfim, é por isso que está entrando um pouquinho de receita. Então é normal que no próximo TRI a receita da empresa seja bem baixa, né? Porque meio que já vendeu boa parte de soja e milho, já passou o auge da colheita da cana, né? Aí vem um trimestre fraco, né? E a galera se desespera, mas é normal, tem que olhar num horizonte de prazo mais longo, né? Senão você vai surtar olhando a empresa. Enfim, tem o balanço patrimonial, não vamos entrar em detalhes, mas tem um ponto interessante. Antes, o endividamento, que para ela é zero, ela tem caixa líquido, ou seja, tá super tranquila. Esse ano eles fizeram um follow-on no começo do ano para pegar grana e aproveitar as oportunidades, comprar aquela fazenda lá na Bolívia. Agora estão vendendo ativos, está entrando dinheiro também. Tá? Ela faz uma venda parcelada, né? A venda ela é indexada nas sacas de soja, geralmente. Então eles recebem de uma forma parcelada, então o ciclo de caixa é um pouco diferente. Enfim, a empresa está com 500 milhões em caixa, tá? É dinheiro mais que suficiente que ela pode usar tanto para acelerar as propriedades, acelerar o desenvolvimento, quanto para ir às compras, né? Comprar mais terra crua para desenvolver, fazer aquisições. Ela fez recentemente 2 movimentos importantes, né? A Agrifirma e a aquisição da Cresud. Ou seja, tá, além de estar tudo favorável, ainda tá com dinheiro na mão para meter ficha, acabou de pagar um dividendo grande, né? Tá com dinheiro sobrando. Então, muito favorável. Na verdade, aqui, né, não saiu o dividendo. Por isso que a gente tá tão grande o caixa ainda, né? O pagamento vai ser só agora. Mas tá muito tranquila a questão financeira dela, né? De endividamento. Bem tranquila mesmo. Então, vamos pro próximo. Dividendos é isso, né? Eles vão pagar agora 260 milhões. Né? Vai dar um yield quase de 10%, que é bem razoável, né? Ainda mais considerando que, enfim, né? A empresa gera valor de várias formas, né? Tanto com a valorização das propriedades ao longo do tempo. Então, é um yield excelente, né? Para o que a empresa tem feito. Isso aqui, né? Ela gera muito mais caixa que esses dividendos. Ela não está distribuindo tudo como outras empresas imobiliárias fazem, né? E chega no famigerado ativo. Pessoal, só quer olhar para isso aqui, tá? Isso aqui é importante? É importante. Você ter uma noção do quanto você tem, né, de espaço para ganhar com a valorização dessas propriedades. Mas não é o ponto-chave, né? A gente já viu o principal, né? O principal é essa atividade dinâmica dela, de comprar umas fazendas aqui, desenvolver, vender por um valor pela tira alta, né? A produção sempre crescendo e tal. Isso aqui é consequência. Eu escrevi a mesma coisa que eu escrevi lá no vídeo da Exetec de ontem, né? Com o seu, eu já escrevi errado já. Isso aqui é consequência. Estou escrevendo um pouquinho melhor com a mesinha aqui, hein? Um dia eu vou ter expertise. Então, isso aqui é consequência, pessoal. Não é, né, a causa. Você tem que entender as causas. E aí, quando chegou aqui, é só alegria. O que esse slide está mostrando, né? O valor patrimonial, o patrimônio líquido da Brasil Agro, todas essas fazendas estão lançadas por custo de aquisição. Tá? O valor que elas foram pagas, mais benfeitoria e tudo mais. Só que hoje a grande parte delas vale muito mais, porque ela fez esse trabalho de desenvolvimento, tá? Então, esse valor aqui, ó, ele está considerando um valor de mercado das propriedades. Ou seja, né, a empresa ela faz uma avaliação interna, mas paga uma empresa de consultoria aí, acho que até esqueci qual que era agora, mas é uma dessas Big Four, acho que é a Ernst Young,
deu branco agora. Para avaliar, ó, quanto vale minhas fazendas, tá? Porque esse valor que é o que está lançado, né, que está aqui como livro, né, o valor de book, é o custo de aquisição, é por quanto eles estão lançados no balanço. E, obviamente, né, a gente tem um ganho expressivo aqui nessa continha. Então, olhar o valor patrimonial, né, o preço em relação ao valor patrimonial dela, né, não faz sentido nenhum, como não faz geralmente para nenhuma empresa. Mas aqui a gente tem uma ideia, vamos supor que ela fosse, né, vender, ó, esse trimestre nós vamos vender todas as fazendas, a gente quer pôr dinheiro no bolso, né? Seria uma estimado aí de 4,3 bi. Lembra quanto que ela valia? 2 bi e meio mais 500 milhões de caixa? Ou seja, né, isso aqui é mais de 2 vezes o valor hoje da empresa, né? Claro, tem muita coisa para acontecer antes, sei lá, dela botar a mão nesse dinheiro, né? Enfim, é uma avaliação de mercado, o mercado está aquecido, quando o mercado der uma desacelerada, é normal isso aí cair, né? Uma coisa é valer, outra coisa é vender, né? Tem que achar comprador, negociar, vender, mas é um indicador fantástico, né? Do valor que tem dentro dessa empresa, né? Esse é o valor escondido, né? Não é escondido porque tá aqui o slide, mas para quem acompanhou lá o livro do Peter Lynch que a gente analisou na comunidade de membros, né? O Asset Play tá aqui. É isso, é valor escondido, né? Embora tá exposto, né? A empresa hoje, as propriedades estão avaliadas aí uns 4 bi, pouquinho mais o dinheiro que ela tem. Acho que aqui o caixa já tá, né? Já tá considerado no ativo o caixa, provavelmente. Mas é isso, 4 bi e meio, a empresa está sendo negociada por 2 bi, pouquinho, né? Potencial de upside, claro, que aqui é outra conversa, né? Ver o que o mercado, se o mercado quer pagar ou não e tal. Mas seria um NAV por ação, né, dos ativos líquidos, preço de liquidação hoje, claro, considerando a avaliação de mercado, né, pode não ser o mesmo valor que elas forem vendidas, seria de R$ 40 por ação, né, ele está negociando menos que isso, até caiu recentemente. Ou seja, né, tem muito valor de propriedade dentro da empresa, tem mais todos os ganhos com cultura e tal, que a gente viu, que estão muito bons, está dando um excelente resultado. Enfim, né? É só coisa boa. Mas isso aqui, de novo, é só consequência. Você não vai investir porque ela está descontada, né? Não é isso. Investe com a empresa, tem mecanismos de geração de valor consistentes, né? A gente sempre... esse investir num negócio descontado para ele recuperar o valor, eu acho muito pobre, né? Não sei que seja um negócio absurdo. E aqui é bem alto, né? Mas mais importante que isso são o mecanismo que ela tem de gerar valor que gerou essa distorção aqui, vai ter ano que vem, vai ter nos outros anos, porque ela vai estar sempre comprando propriedade, valorizando, desenvolvendo, aumentando a produção, tá? Então esse é o ponto principal. Empresas são organismos dinâmicos, eles vão mudando, as boas vão melhorando, tá? Isso aqui é muito estático, é muito pobre, mas enfim, né? Você está comprando um negócio por bem menos que ele vale, né? Infelizmente tem gente com a visão bem ainda, né, uma visão muito limitada, mas até para quem tem visão limitada, né, é um excelente ativo para você comprar. É um ativo de risco muito baixo, isso é um pouco antinatural, né? As pessoas confundem a dificuldade com né, com a contabilidade dela e tal, com o risco, tá? O risco dela é muito baixo porque as fazendas estão lá, se vier, né, uma queda no preço aí dos produtos da commodity, as fazendas estão ali, ela vai continuar, né, mantendo ali, né, um padrão, e em algum momento vem de novo um período favorável, ela sai vendendo e gerando valor, né? Então é um negócio, depois que você entende, acho que aqui acabou, tá bonito, vamos fechar com esse slide aí, depois eu coloco ele na thumb. Empresa simples, depois que você entende, né, a parte como analisar, né, que é ver o que você vai analisar no dia a dia a Brasil Agro. A parte da cultura, né, com a previsão pro ano que vem e tal, e se vai cumprir a provisão, a previsão, né, que é isso aqui, como é que tá plantando, área, produção, os preços, então a gente está esperando um resultado bom pro ano que vem. E as vendas de fazenda, isso é fácil também, você só espera aparecer os fatos relevantes e vai vendo. A TIR aqui, TIR de 50%, excelente, TIR de 20%, excelente, de 15% é muito bom. O dia que começar a vir abaixo de 10%, você, né? Os caras não estão gerando muito valor, a 10% você consegue, né, no mercado por aí com outras coisas. Mas enquanto for isso aqui, 20, 30, 50, 15, que seja,
tá gerando muito valor fora a produção. Então, muito fácil acompanhar ela, né, quando você sabe exatamente o que você está olhando. Enfim, encerrando com essa belíssima imagem, né? Tá aí, pessoal, né? Tô dando aqui mastigado como se acompanha uma empresa que é excepcional, que o mercado, por talvez não estar familiarizado com esse segmento agro, por achar que é muito dependente do ciclo, de certa forma mas no longo prazo não. No curto sim, mas no longo prazo não. Né, acaba não dando tanto valor para uma empresa que tem tanta alavancagem, né, tanta capacidade de crescer e gerar valor para o acionista. Ok, pessoal? E essas são exatamente essas empresas que a gente quer ter nas nossas carteiras. Então essa foi a Brasil Agro, vídeo de hoje. Por hoje é só. Grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!